Meu lugar predileto é o centro em si. O centro de São Paulo é um acúmulo de histórias e essa energia fica sempre no ar. Eu já morei em 1000 lugares, minha mãe fala que eu sou cigana, né? Então, primeiro foi no Brooklyn, e eu adorava lá aquela época, assim, que era tipo tá na ONU, né? Meus vizinhos tinha holandeses, depois outras era alemã, minha babá era japonesa e tal. E, então eu cresci lá. Depois morei na Pompeia, que eu também adorei, do lado do Sesc, quase na Barão do Bananal. Aí era o barato, era a Pompeia. Então eu estava grávida, eu ia almoçar todos os dias que eu queria aquele feijão do Sesc Pompeia. E ficava a tarde inteira lá vendo os velhinhos jogar dominó, eu curtia, não sei o quê. Depois passei a morar no Alto da Lapa. E aí gostei das igrejinhas da Lapa e do cemitério da Lapa. E comecei a ir um pouco no cemitério também, porque eu gosto de ir. Depois, essa é uma outra história comprida que eu vou contar, mas eu frequentava o cemitério da Lapa porque eu achava bonito de ver as lápides e tudo. Então, essa história de gótico é uma tradição, né, na minha família, porque a minha avó madrinha, minha tia-avó Marina, ela é a longeva, ela tem 90 anos. Mas ela é a pessoa mais cismada com morte e cemitério que você puder imaginar. Então, ela elegeu com passeio, quando eu tinha 9 anos, 10 anos, o cemitério. A gente passava domingo e ia lá visitar. Daí ela levava assim, ai, aquele lá morreu tão novinho, olha, esse estava bem velho, não sei o quê. De vez em quando ela ia de colarzinho de pérola, arrumadinha, entrava nos velórios, sentava para ouvir fofoca. Aí ficava contando as coisas que ela ouvia. E fui curtindo. Isso, no fim, foi criando uma relação com a morte muito boa para mim, assim, eu acho. Acho que foi ensinamento. Aprender a conviver com isso a vida inteira. E, curiosamente, a tia Marina é a mais longeva, né? Está firme com 90 anos agora, vai fazer 91. E aí eu soube que havia esse apelido, né? A Cidade dos Deitados. Do cemitério, para essa turma que gostava de cemitério, que era... É bonito, né? Era da dona Júlia Nemeth, né? Ela dizia que é húngara, ela traduzia. Olha que linda a Cidade dos Deitados, estão todos deitadinhos. E eu tive uma fase de visitar o cemitério da Consolação, grande, ver. E eu fiquei muito impressionada, assim, com todo o lado cultural e tudo. E soube daí as histórias dos coveiros que estão dentro do livro. Então, o livro, ele é, na verdade, assim, ele tem um amálgama, né, de vários cemitérios e histórias que eu fui ouvindo ao longo dos tempos. Eu coloquei tudo num livro só. O Cemitério de Santos também, Dracena, Avaré. Monte Verde tem um cemitério muito mágico, assim, que parece o cemitério de Avalon, a gente passa a cavalo, com as brumas e tal, né? Para mim foi absolutamente novo, espantoso, uma grande surpresa. E a Heloísa me telefonou, falou do texto, dizendo que gostaria da minha ilustração e me mandou o texto. Eu li o texto e fui ao Cemitério da Consolação. No primeiro encontro com a Heloísa, eu fiz a pergunta a ela: Heloísa, me fala um pouco, cemitério, o que é o cemitério? E ela me disse: a primeira cidade. E isso remonta, e isso chega na pré-história. E foi dali que eu lembrei de todos os grafites que eu tinha visto no meio dos túmulos, sobre os túmulos, no chão, por todo lado no cemitério. E, logicamente, o primeiro pensamento foi as pinturas rupestres. Então eu fiz a relação do grafite e dos túmulos com toda a textura de pedra. E realmente eu comecei a compreender o clima real da Cidade dos Deitados. Você sabe que quando eu estudei Shakespeare, né, eu via que eles, nas tragédias e nas partes mais difíceis, assim, antes de entrar a hecatombe, né, ele coloca uma cena de humor negro. E geralmente tem a cena dos coveiros, né, em Hamlet. E é uma cena que eu particularmente adoro, porque tem a ver com a mentalidade da minha família, assim, que tem esse culto ao gótico. Minha mãe conta histórias de terror até hoje, assim. Semana retrasada ela convenceu as meninas que tinha um fantasma, tipo o Chamado, que era uma loira, sentava do lado da televisão. A televisão estava ligando sozinha. E era assim, era tipo uma camponesa. Lá minha sobrinha não dormiu, aí já fica, e é tudo brincadeira. Então tem isso na família já, tem uma tradição.
Então, quando eu li o Shakespeare, né, essa parte toda me interessou. E eu fui estudar a técnica que ele usava. E eu vi que era essa técnica de humor negro. Então, no auge, assim, antes de ter o grande sofrimento, você ri, porque se você ri, você se humaniza. Eu acho que o cemitério é um lugar que humaniza, porque o medo é o mais democrático dos sentimentos, né? Existe um muro num desenho ocupando as 2 páginas e é todo grafitado. Na verdade, o que está escrito ali é uma frase de Montaigne, que diz: não importa que esteja sentado no trono mais alto do mundo, estarás sempre sentado sobre teu próprio traseiro. É essa ironia que a Heloísa colocou. O meu berço era rock and roll, assim, né? Eu conhecia todos os metaleiros lá do Brooklyn, eu andava ouvindo Black Sabbath, Led Zeppelin, essas coisas, realmente. Esse é uma dádiva dele, ele que adora, e eu aprendi a gostar de música clássica no fim por causa do meu filho. A vida inteira eu gostei do Ramones, e andei com gente assim, eram as pessoas lá do Brooklyn, né? Então esse repertório continua ainda, eu quis colocar, porque faz parte da minha vida, assim, porque o Pet Sematary, na verdade, é um clássico. Eu acho Stephen King um clássico contemporâneo e aquele é um grande clássico. Eu não podia falar disso sem citá-lo, né? Então, em vez de citar o Stephen King, eu citei Via Ramones. E a ideia da coleção é essa, que ele leia o próprio espaço e se enraize nele também para se transformar, né? Que se aproprie do espaço. E você sabe que eu fui na Livraria Cultura anteontem, vieram uns meninos góticos já cumprimentar. Acabou de entrar, né? Entrei assim, minha filha falou: mãe, já? Assim, já com o livro, pedi autógrafo, cheio de brinco, todo de preto. Ah, nós adoramos e tal, porque era uma cultura de que visita o cemitério e não estava sendo nomeada.